Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Flor de Lis. É um caso brasileiro e muito recente. Desde já eu adianto que eu tentei resumir aqui um monte de coisa, um monte de informação que eu encontrei. Mas, como o caso meio que segue em aberto ainda, pode ser que muitas águas ainda vão rolar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu em 5 de fevereiro de 1961, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ela foi criada na favela do Jacarezinho, localizada em um bairro do mesmo nome, no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa favela é considerada uma das mais violentas do Rio e é estimado que possua 37 mil moradores. Aos 14 anos, Flor de Lis perdeu seu pai e um irmão, que morreram em um acidente de carro. Como sua família era muito pobre e estavam passando por grandes dificuldades devido à morte do seu pai, ela começou a trabalhar como balconista em uma padaria aos 15 anos, para poder ajudar em casa. Sua mãe, Calmuzina Mota dos Santos, era evangélica e Flor de Lis costumava frequentar os cultos com ela aos finais de semana, aonde passou a fazer parte do coral da igreja. Ainda na adolescência, ela se engajou em causas sociais e começou a ajudar crianças e adolescentes envolvidos com tráfico, uso de drogas, prostituição ou que sofriam maus tratos em casa. Em 1979, ela se formou professora e deixou seu emprego na padaria para começar a dar aulas na rede infantil. Nessa mesma época, ela estava em um relacionamento com seu primeiro namorado e acabou se afastando da igreja. Posteriormente, ela engravidou dele e a relação dos dois começou a ruir e eles se separaram antes da criança nascer. Flor de Lis decidiu criar seu filho sozinha. Ela voltou para a igreja e teve outros relacionamentos, mas nenhum deles deu certo. Ela também teve mais 2 filhos. Na década de 90, já atuando como missionária, ela conheceu Anderson do Carmo, que viria a ser seu marido, enquanto realizava um culto na favela do Jacarezinho, onde morava. Anderson, na época, ainda era adolescente e 16 anos mais novo que Flor de Lis. Ele costumava frequentar a casa dela, onde ela morava com seus 3 filhos biológicos e mais 4 crianças adotivas. Diferente dos demais jovens que buscavam refúgio na casa de Flor de Lis, Anderson não tinha problemas familiares ou parentes envolvidos com o tráfico. Apesar de ter nascido e sido criado na favela, tinha uma vida relativamente boa. Ele morava com os pais e estava concluindo o ensino médio no Colégio Pedro II, localizado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, considerado uma escola pública de tradição e qualidade, e poucos meses antes, ele havia conseguido um emprego como jovem aprendiz no Banco do Brasil. Anderson rapidamente se tornou líder do grupo de jovens da igreja que era comandada por Flor de Lis e a mãe dela no Jacarezinho. Ele era visto por muitos como um filho de criação de Flor de Lis. Mais tarde, ele começou a namorar Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica dela. Posteriormente, Anderson se separou de Simone e, em seguida, engatou um relacionamento com Flor de Lis, se casando com ela na igreja em 1994. Segundo a mãe dele, Maria Edna do Carmo, falecida em 2020, Anderson teve apenas 2 namoradas em sua vida. Uma era Simone e a outra era Flor de Lis, com quem acabou se casando. Ainda em 94, o casal adotou um bebê que foi encontrado no lixo, do qual lhe deram o nome de Rayane, e logo em seguida adotaram mais 37 crianças e adolescentes, que, segundo relatos de Flor de Lis, eram todos sobreviventes de uma chacina na central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. É relatado que o casal acolheu todas as crianças como filhos, e a rotina deles se tornou muito desgastante. Não havia roupas e nem fraldas o suficiente para as crianças. Muitas estavam com piolhos e doenças contagiosas como sarna e não havia remédio para tratá-las. O dinheiro era muito curto e às vezes faltava até a comida. E para piorar, a vara da infância e juventude estava atrás do casal, alegando que eles estavam cuidando das crianças de forma ilegal, pois não tinham nenhum documento de adoção e também não possuíam nenhum orfanato devidamente registrado, e segundo as autoridades, isso caracterizava como sequestro. O casal então decidiu fugir para que suas crianças não fossem levadas. Eles chegaram a se mudar 4 vezes para não serem localizados. Rapidamente, Flor de Lis e Anderson viraram notícia no país
e a história deles começou a ser divulgada por vários jornais. Com isso, muitas pessoas influentes, como políticos, artistas e líderes sociais, ficaram sabendo da história e decidiram comprar a briga e ajudar o casal. Eles também começaram a receber inúmeras doações de pessoas comuns que se comoveram com a história deles. Graças a todo esse apoio, o casal conseguiu se estabilizar e decidiram oficializar o seu casamento em 1998, e no ano seguinte, em 99, eles fundaram oficialmente a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, no bairro do Rocha, zona norte do Rio de Janeiro, que posteriormente foi transferida para São Gonçalo, no ano de 2000. Além do apoio que conseguiram, eles também ganharam fama e, consequentemente, recursos que o ajudaram a legalizar a doação de todos os seus filhos adotivos e passaram a morar em uma casa maior e melhor, no bairro do Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. A família já contava com mais de 30 pessoas, depois passou a ser mais de 50 com as novas crianças que o casal acolheu. É dito que Flávio, filho biológico de Flor de Lis, não gostava muito dessa situação. Ele tinha ciúmes de sua mãe em relação aos demais filhos adotivos. Ele até foi morar um tempo com sua avó, a mãe de Flor de Lis. Simone, filha biológica de Flor de Lis e ex-namorada de Anderson, também não gostava muito da situação, mas ela preferiu ficar morando com a mãe. A partir do ano 2000 em diante, o casal abriu mais 5 filiais do Ministério Flor de Lis. Eles eram bem vistos e muito conhecidos por todo o Rio de Janeiro. O casal, que nasceu em uma das favelas mais violentas do Rio, agora frequentava os lugares da mais alta sociedade da capital carioca e sempre ao lado de figuras importantes. Anderson sempre foi inteligente e articulado, e ele sabia que poderia conquistar muito mais se usasse de suas conexões com pessoas importantes. Ele também era o cabeça da família. Era ele quem cuidava de toda a parte financeira e da imagem deles perante os holofotes, e é dito que ele era bem rígido com todos eles. Em 2009, foi lançado o filme documentário Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, que conta a história de Flor de Lis e de como ela lutou para ajudar as crianças carentes e desamparadas. O filme contou com um elenco de peso, com vários atores globais famosos, que não cobraram cachê, pois segundo eles, o filme era por uma boa causa, e todo o dinheiro que foi arrecadado com ele foi revertido para Flor de Lis e sua luta em prol das crianças. Apesar do filme contar com um grande elenco e ter uma história comovente, ele foi massacrado pela crítica, que disse que o filme era muito forçado e as cenas eram muito desconexas da realidade que eles tentavam mostrar. Porém, o filme conseguiu fazer com que Flor de Lis ficasse conhecida em todo o Brasil e Anderson do Carmo viu nisso uma grande oportunidade. Ele conseguiu bons contratos no meio das maiores gravadoras de música gospel do país e fechou um contrato para o lançamento do CD de Flor de Lis, que até então só havia gravado músicas por conta própria. Com esse contrato, Flor de Lis passou a integrar o time de artistas da gravadora e fazia turnês por todo o Brasil e, em algumas ocasiões, até no exterior. Ela tinha uma carreira de artista, não era apenas mais uma pregadora. Anderson começou a impor uma condição para as apresentações de sua mulher. Ele teria que fazer a pregação de abertura. Nessa pregação, ele dava o seu testemunho de como o casal se conheceu e a luta deles para ajudar as crianças desamparadas. Anderson também aproveitou a carreira em alta da mulher para lançá-la na política, e em 2004 ela se candidatou a vereadora pelo município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela obteve 2.262 votos válidos, porém não foi o suficiente para ela ser eleita. Em 2010, Flor de Lis assinou um contrato com a MK Music, a maior gravadora de música gospel do Brasil, e lançou seu álbum Fogo e Unção. Em 2012, ela lançou outro álbum, intitulado Questiona ou Adora, que vendeu mais de 80 mil cópias, lhe rendendo o disco de platina. Nos anos seguintes, ela lançou mais 5 álbuns em parceria com a MK Music, que no ano de 2020 anunciou o encerramento do seu contrato com ela. Em 2016, pelo PMDB, ela tentou concorrer à prefeitura de São Gonçalo, mas foi colocada pelo partido como vice e ela decidiu não concorrer mais. Nessa mesma eleição, ela apoiou seu filho adotivo Misael, que se candidatou a vereador também em São Gonçalo, sendo eleito com mais de 4.000 votos. Em março de 2018, Anderson e Flor de Lis foram alvos de bandidos. Na época, Anderson disse que teve um livramento, já que os bandidos não conseguiram roubá-los, e disse também que mesmo com tanta violência, ele ainda acreditava na restauração das pessoas.
Ainda em 2018, Flor de Lis saiu candidata a deputada federal pelo PSD, vencendo as eleições com mais de 196 mil votos, se tornando a mulher mais votada do estado do Rio de Janeiro. A essa altura, o casal Anderson e Flor de Lis já eram bem influentes e estavam conquistando cada vez mais espaços na alta sociedade carioca. Porém, um crime mudaria tudo isso, trazendo consigo revelações estarrecedoras e deixando muitos brasileiros espantados. Em 16 de junho de 2019, por volta das 4 da manhã, Anderson do Carmo foi morto com vários tiros assim que chegou em sua casa no bairro de Pedotiba, em Niterói. Ele estava acompanhado de Flor de Lis, que haviam acabado de voltar de uma confraternização. Segundo ela, alguns quilômetros atrás, teve a sensação de estarem sendo seguidos por duas motos, mas não falou nada para o marido, pois achou que não fosse nada. Anderson chegou a ser levado para o hospital de Niterói, mas não resistiu aos ferimentos. A princípio, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porém, à medida que as investigações avançavam, eles iam se afastando dessa hipótese. Algo que a polícia achou muito estranho foi o fato de Anderson ter sido alvejado 30 vezes, e um desses tiros foi dado próximo à orelha direita, a uma curta distância, indicando que se tratava mais de uma execução do que um latrocínio. Flor de Lis alegou que ouviu apenas 6 tiros, um número bem menor se comparado com 30. Como ela não ouviu os outros 24 disparos, sendo que estava bem próximo do local. Ela se manifestou publicamente algumas horas após o crime. Com suas palavras, ela disse: "Eu só fui dar um passeio com meu marido, mais nada. Um passeio que acabou dessa forma, perdendo a vida para tentar proteger a casa, a família. O que ele tentou foi evitar que abrissem o portão da garagem e entrassem na casa. Ele sacrificou a vida dele pela família, não permitindo que eles entrassem dentro de casa." Para a polícia, alguma coisa não batia. Mesmo com o alto índice de violência que assola o Rio de Janeiro, isso estava muito fora do normal para um latrocínio. Em 18 de junho de 2019, 2 dias após o crime, Lucas César dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos de Flor de Lis, confessou em depoimento à polícia que matou Anderson, a mando do irmão Flávio Rodrigues de Souza, filho biológico de Flor de Lis. Ele decidiu confessar depois que os policiais mostraram imagens de câmeras de segurança no qual ele aparece na cena do crime. Segundo Lucas, o motivo do crime seria por conta de uma suposta relação extraconjugal de Anderson do Carmo. A partir desse ponto, a polícia começa a descobrir uma rede de mentiras, intrigas e traições de uma família que muitos consideravam ser perfeita. É muito importante que daqui para frente vocês prestem bastante atenção para entender melhor, pois as histórias e os acontecimentos são bem complexos devido à quantidade de pessoas envolvidas no crime. Em 20 de junho de 2019, 4 dias após o crime, Flávio Rodrigues de Souza, filho biológico de Flor de Lis, admitiu em depoimento ter dado 6 tiros em Anderson. Segundo Flávio, seu irmão e cúmplice Lucas o ajudou a adquirir a arma usada no crime. Nesse mesmo dia, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido da Polícia Civil e determinou a prisão temporária de Lucas e Flávio. Em 25 de junho de 2019, a polícia fez buscas na casa de Flor de Lis, onde apreenderam mais de 40 celulares que pudessem conter provas que ajudassem nas investigações. Contudo, a polícia não conseguiu localizar os celulares pertencentes à vítima Anderson do Carmo e ao acusado Flávio Rodrigues de Souza. Questionada pela polícia, Flor de Lis disse desconhecer o paradeiro dos aparelhos. Em 26 de junho de 2019, a polícia descobriu que o celular da vítima, Anderson do Carmo, foi utilizado horas depois de sua morte. A pessoa que usou o celular de Anderson enviou mensagens para um grupo de amigos da família, se identificando como filho de Anderson e Flor de Lis. Nas mensagens, essa pessoa escreveu que infelizmente as notícias eram verdadeiras e informou o local onde o crime ocorreu. Em 16 de agosto de 2019, 2 meses após o crime, Lucas, um dos acusados, disse para a polícia que recebeu mensagens enviadas do celular da própria Flor de Lis pedindo para que ele matasse Anderson do Carmo. Segundo ele tentou ligar para o telefone dela, mas ela não atendeu. Ele então decidiu mostrar as mensagens para ela, que teria ficado muito nervosa com ele. Em 20 de agosto de 2019, Maria Edna do Carmo, mãe da vítima Anderson do Carmo, revelou em depoimento à polícia que ficou sabendo que o filho estava tendo um caso com uma das filhas de Flor de Lis. Agora, só restava saber se era a filha biológica ou adotiva, lembrando que Anderson já namorou Simone, a única filha biológica de Flor de Lis.
Posteriormente, a polícia descobriu através de vários depoimentos de filhos adotivos de Flor de Lis que era comum relacionamentos amorosos e traições entre irmãos dentro da casa. Em 16 de novembro de 2019, a ex-patroa do acusado Lucas disse para a polícia que Flor de Lis tentou coagir o filho adotivo a mudar sua versão do crime. Segundo ela, Flor de Lis queria que o filho assumisse a autoria do crime tudo sozinho. A polícia começou a investigar mais a fundo e de forma cautelosa, ainda mais pelo fato que Flor de Lis é uma parlamentar e todos sabem como é difícil colocar pessoas influentes atrás das grades por qualquer crime que seja. Eles coletaram todas as informações possíveis que pudessem levá-los a solucionar o crime por completo. Nesse tempo, muitas coisas absurdas foram reveladas pelos próprios integrantes da família de Flor de Lis. É de conhecimento geral que Flor de Lis possui 4 filhos biológicos, sendo 3 de antes de conhecer Anderson e um filho que eles apresentavam para todos como sendo o único filho biológico deles. Os 4 filhos biológicos são Flávio, Adriano e Simone, que ela teve antes de conhecer o Anderson, e por último, Daniel, que todos pensavam ser filho biológico do casal. Porém, foi descoberto que Daniel não era filho deles, mas sim que foi adotado quando era apenas um bebê. Segundo a polícia, a mãe biológica de Daniel entregou o filho para Flor de Lis assim que saiu da maternidade, e então ela junto com Anderson foram registrar o garoto em outra cidade alegando que ele havia nascido em casa. A polícia descobriu também que o tratamento dado aos filhos na casa era diferenciado. Os filhos da chamada primeira geração, que eram 8 no total e contava apenas com os filhos biológicos e os primeiros que foram adotados, tinham acesso à comida melhor e aos melhores quartos da casa, em comparação com os demais 47 filhos adotivos. Foi descoberto também que Anderson e Flor de Lis costumavam frequentar clubes de trocas de casais, e no dia do crime, eles estavam voltando de um desses clubes, localizado no bairro do Botafogo. É claro, isso não é nenhum crime, mas vai contra tudo o que eles pregavam e a imagem que eles queriam passar. Veio à tona também que uma das filhas adotivas de Flor de Lis, Marzi Teixeira da Silva, foi incumbida de contratar alguém para matar Anderson, e que ela até chegou a fazer buscas na internet, mas não obteve sucesso. Um dos filhos adotivos de Flor de Lis afirmou em depoimento que ela visitava o seu quarto para fazer sexo com ele. Ele disse que isso era constante, e que depois foi diminuindo até que se cessou por completo quando ele começou a namorar. Ainda segundo ele, Flor de Lis oferecia as filhas adotivas para fazer sexo com pastores estrangeiros que visitavam a casa da família em Rio Comprido, na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso tudo como forma de recepção para agradá-los. O rapaz saiu da casa em 2000, após se casar com uma moça que ele conheceu na igreja, comandada por Anderson e Flor de Lis. Uma pessoa que morou na casa de Anderson e Flor de Lis e que não quis ser identificada, afirmou que o casal mantinha relações sexuais com os filhos adotivos e que ambos eram coniventes um com o outro. Essa mesma pessoa afirmou ainda que o casal usava a língua do P para se comunicar com os filhos privilegiados da família. O objetivo era evitar que os demais membros da família entendessem o que eles conversavam. Em 24 de agosto de 2020, mais de um ano após o crime, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciaram Flor de Lis como a mandante do assassinato do marido, mas por ser parlamentar e ter foro privilegiado, ela não foi presa. De acordo com as investigações, Flor de Lis já planejava a morte de Anderson desde 2018. Segundo a polícia, ela tentou matar o marido pelo menos 4 vezes, inclusive envenenando a comida dele com arsênico. Em mensagens trocadas entre Flor de Lis e um dos seus filhos que foram descobertos pela polícia, ela afirma que era melhor matar Anderson, pois se separar dele não faria bem à imagem dela, e ela escandalizaria o nome de Deus. Outras 10 pessoas também foram denunciadas por envolvimento no crime, todos ligados a Flor de Lis de forma direta ou indireta. Esse crime causou um racha na família. Vários filhos ficaram contra Flor de Lis e saíram de sua casa cortando laços com ela. Misael da Flor de Lis, filho adotivo dela e que foi apoiado pela mesma nas eleições municipais de 2016 de São Gonçalo, no qual venceu para vereador, também cortou laços com a mãe e, inclusive, alterou seu nome político para Wagner Pimenta. O inquérito concluiu que Anderson do Carmo foi morto por questões financeiras e poder na família, já que ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flor de Lis, hoje rebatizado de Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. Todos os envolvidos na morte de Anderson do Carmo já foram presos ou respondem pelo crime, com exceção de Flor de Lis,
que possui imunidade parlamentar e só poderia ser presa se o crime fosse em flagrante e sem possibilidade de fiança. Flor de Lis dos Santos de Souza, nascida em 5 de fevereiro de 1961, na cidade do Rio de Janeiro. Proveniente de uma família pobre e humilde, ela foi criada na favela do Jacarezinho, uma das favelas mais violentas do Rio. Desde nova, se interessou pelas causas sociais, especialmente as que envolviam crianças carentes, e foi através disso que ganhou reconhecimento. Aos 30 anos, conheceu um garoto que viria a ser seu futuro marido e companheiro. Seu nome era Anderson do Carmo, com apenas 14 anos na época. Juntos, os dois conseguiram conquistar muitas coisas, dentre eles, o reconhecimento que lhes garantiu uma boa mudança de vida. O casal proveniente de uma das favelas mais violentas do Rio agora eram influentes e frequentavam lugares da mais alta sociedade carioca. Aos olhos de todos, era um casal perfeito que conduzia uma família perfeita e com muito amor, mas só quem era de dentro sabia a verdade. Na madrugada do dia 16 de junho de 2019, Anderson do Carmo foi morto com vários tiros após chegar em sua residência. A polícia começou a investigar com o objetivo de descobrir quem eram os culpados, mas acabaram descobrindo muito mais que isso. Vários membros da própria família de Anderson estavam envolvidos em sua morte, e a cabeça do crime era sua própria mulher. Todos os envolvidos já foram presos ou estão respondendo pelo crime, com exceção de Flor de Lis, que está protegida por sua imunidade parlamentar, mas não por muito tempo. Bom, pessoal, então é isso. Como eu já havia mencionado, esse é um caso muito recente, então pode ser que novas informações surjam, mas de qualquer forma, tudo que eu encontrei eu trouxe aqui para vocês. Eu agradeço por vocês me assistirem até o final, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Um grande abraço e até a próxima!